Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nessa temporada, estamos aqui no Serviço em São Paulo com um grupo de amigos estudando o livro do Apocalipse. E hoje chegamos ao capítulo 17. E nesse capítulo 17, vamos aprender algo extraordinário. Vamos conhecer mais a respeito da queda da grande meretriz. Quem é esta meretriz? Quem é a besta que carrega a meretriz? O que significam todos os símbolos envolvidos neste capítulo? Esse será o tema que hoje nós iremos aprender. Por isso, você é muito bem-vindo ao programa. Nós estamos com os nossos convidados, já com as Bíblias em mãos. Quero convidar você também para tomar a sua Bíblia, participar desse estudo e vamos começar, como sempre é o nosso hábito aqui, fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Pai querido, estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Nos abençoe agora e que nós possamos compreender os mistérios desse livro, em especial desse capítulo 17, com todos os seus desafios, e que nós entendamos a Tua vontade para cada um de nós. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Quero dizer para vocês que poucos capítulos da Bíblia têm simbolismos tão complexos quanto o capítulo 17. E de todo o livro do Apocalipse, o capítulo 17 é um dos mais enigmáticos, porque há mistérios aqui que de fato nós temos que perscrutar para conhecer. E algumas coisas ainda, quem sabe nem tudo está revelado. Comecemos lendo capítulo 17, versos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Na semana passada, eu acho que foi o Cláudio que fez uma pergunta com relação ao que é simbólico e ao que é literal, dentro do livro do Apocalipse, quando se estuda a profecia. Vejam vocês que João foi convidado por um anjo, mas qual o anjo que convidou João? Aí diz o anjo que tem as 7 taças. No capítulo anterior, nós estudamos a respeito do derramamento das 7 taças. Então é lógico supor que os eventos do capítulo 17, eles estão cronologicamente durante ou após as pragas. Porque se um dos anjos, ou o anjo que tinha as 7 taças, veio falar com ele, mostrar a visão, isso quer dizer que as taças estavam ou já haviam sido derramadas sobre a terra. Agora ele vê e diz assim: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui é uma visão simbólica. Por quê? Olha para o verso 15. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Certo? Olha para o verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Se o anjo está explicando, é porque a visão é simbólica. Então esta mulher, ela é um símbolo da grande cidade que domina sobre os reis da terra. Que grande cidade no Apocalipse domina sobre os reis da terra? Babilônia. Simbolicamente Babilônia, literalmente Roma. Esta é a grande cidade. E quem é ou que representam essas águas onde a mulher se assentou? Os povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, a igreja que dominou completamente as nações. E quando isso aconteceu, lembra do capítulo 13?
quando a segunda besta levou os habitantes do mundo inteiro a adorar a primeira besta. Quando as nações veneraram e adoraram esse poder, agora ela está se assentando sobre todas as nações. Então, no início da visão, a mulher está dominando. Vamos ver os detalhes dessa visão e depois a sua interpretação. O assunto é o julgamento da grande meretriz. Não é isso que disse o anjo? Vem, eu vou te mostrar o julgamento. Agora, quando nós lemos isso no grego, na língua original, em que o Apocalipse foi escrito, você descobre de que a palavra julgamento ou juízo tem duas expressões na língua grega. Pode ser crisis e pode ser crima. Quando o grego usa a palavra crisis para juízo ou julgamento, significa um juízo em andamento. Por exemplo, nós estamos sendo julgados na primeira fase do juízo, que é o juízo pré-advento. A expressão para esse juízo é crisis. É um juízo que está em andamento e não terminou. Mas quando o grego usa a palavra crima, não é julgar para saber se é inocente ou não, mas é o sentido de pronunciar o resultado, de condenar ou absolver, de ser negativo ou positivo. Então, é o pronunciamento da sentença. Entenderam a diferença? E qual palavra vocês acham que aparece aqui em Apocalipse 17? Crises ou crima? Tem que ser crima. Porque se as pragas já estão caindo, significa que é apenas agora o pronunciamento da sentença. Ela já foi julgada e ela já está condenada. Agora simplesmente é a sentença. E o termo grego aqui, de fato, é crima. Então, este capítulo pode ser dividido, os 18 versos, da seguinte maneira. Versos 1 e 2. O profeta, ou melhor, o anjo está falando, ou é a fala do profeta, né? Na realidade aqui é João que está falando, porque o anjo já o visitou. Então João diz, veio um dos 7 anjos, e ele falou dizendo, vem, verso 2, com quem se prostituíram os reis da terra. Então João está falando. Dos versículos 3 a 6, você tem uma descrição dos símbolos que João vai dar. E dos versos 7 a 18, o anjo volta para explicar os símbolos proféticos. Então, o capítulo ele pode ser dividido nessas 3 sessões. Já lemos então a fala de João, vamos ver agora então a descrição que João faz de cada símbolo. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Estão lembrando que nós já estudamos aqui sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres? Só que aquela besta do Apocalipse 13 não foi dita a sua cor. Agora, na 17, é dita que a besta é escarlate. Seria a mesma besta ou uma besta diferente? Um animal diferente, um poder diferente. Vamos ver. Continuando a leitura, agora verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, ela está adornada com pedras preciosas e tem na mão um cálice de ouro, e dentro do cálice você tem o quê? As abominações e imundícias da sua prostituição. Já foi dito que ela, com esse vinho, ela embebeda os habitantes da terra. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ela é a grande Babilônia e ela é mãe.
que significa que ela tem filhas, que são suas seguidoras. O que mais diz o texto? Verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você está lembrado quem é que recebeu autoridade para pelejar contra os santos e os vencer? Estão lembrados de Apocalipse capítulo 13? Olha o Apocalipse 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Isso nos indica que esta mulher montada na besta representa o mesmo poder do capítulo 13, versos 1 até o verso 10, a primeira besta. Então, depois de lido o texto, ou depois de tida a visão, o que aconteceu com João? Ele se admirou com grande espanto. Algo espantou a João. E quando João ficou assustado com a visão, o anjo apareceu. E o que disse o anjo para João? Vamos ver então. Primeiro, todas as características vistas até aqui desta meretriz. Ela está sentada sobre muitas águas, se prostituiu com os reis da terra, embebedou os habitantes da terra, estava num deserto, montava uma besta escarlate, vestida de púrpura, ouro e pérolas, na fronte escrito Babilônia, a grande, a mãe, embriagada com o sangue dos santos, e ela é a cidade, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, conforme já lemos no verso 18. Então, toda a informação que o capítulo deu sobre esta meretriz, aí estão. Então, que conclusão nós podemos chegar? Que esta grande meretriz é a mesma besta de Apocalipse 13. Porque veja bem, ela está assentada sobre muitas águas. De onde emerge a besta do Apocalipse 13? Do mar. Não há uma similaridade? É dito aqui que com ela se prostituíram os reis da terra. Mas no capítulo 13, não é dito aí, verso 8, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra? Se aqui no versículo 2 ela se prostitui com os reis e embebeda os habitantes, lá eles estão adorando a ela. E por que a adoram? Porque estão bêbados. Porque eles foram embebedados por essa mulher. Aqui diz também que ela estava vestida de púrpura, na fronte estava escrito o nome Babilônia Grande, e ela está embriagada com o sangue dos santos. E lá na besta do capítulo 13, ela teve autoridade para agir 42 meses, e ela venceu os santos, pelejava contra os santos e os vencia. Então, não existe muita divergência nesse ponto da visão. A maioria dos estudiosos concorda de que esta prostituta, esta meretriz, que monta a besta, é a primeira besta do capítulo 13, ou seja, Roma. Agora, a dificuldade está não em interpretar quem é a mulher, mas em interpretar a besta que ela cavalga, a besta sobre a qual ela está montada. Então o anjo aparece para explicar, e o anjo diz assim: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. O anjo aparece para explicar a João, e agora ele vai tentar explicar tudo o que João viu até aqui. Mas vocês perceberão que não é tão simples a compreensão deste capítulo como outras partes do livro do Apocalipse. Então o anjo começa dizendo: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra,
cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Quem é agora que vai se admirar com esta besta? Aqueles que não têm o seu nome no livro da vida. O nome dos salvos estão no livro da vida, mas o dos perdidos não estão. Então quem é que se admira agora? Os perdidos. E eles se admiram com a besta. Por que é que eles estão admirados? É interessante ver a linguagem que ele está usando. E o que significa esta besta que era, não é, mas aparecerá. Veja quanto simbolismo está envolvido. Vamos continuar a leitura, versos 9 e 10. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. Agora o anjo começa a dar mais detalhes. Olha, as 7 cabeças da besta são 7 montes, mas também são 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. Vamos guardando toda a informação que o anjo está dando a respeito dessa mulher. Verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Procede do 7 e caminha para a destruição. Agora no verso 11 aparece um novo elemento. Esta mesma besta, que era, não é, mas aparecerá, é também o 8º rei. As 7 cabeças significavam 7 montes e 7 reis, mas o poder em si, na sua totalidade, é também um 8º rei. Um 8º rei que surge apenas nesse tempo final da história. Um novo indício para nos ajudar. Versos 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então o anjo está explicando. As 7 cabeças são 7 montes e 7 reis. E os 10 chifres são 10 reinos. Mas esses reinos não receberam ainda a autoridade. Vamos continuar, verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem é o Cordeiro no Apocalipse? Cristo. Mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem são os eleitos e fiéis? São os salvos, os sinceros, os que seguem o Cordeiro, os que não aceitaram a marca da besta. Esses são os que vencerão com o Cordeiro. Verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Nós já havíamos lido esse verso. O anjo está explicando. As águas onde a mulher está assentada são povos, nações, multidões e línguas. Aqui nós temos um lampejo, um insight interessante. O anjo diz assim: vem, eu vou te mostrar. Olha para o verso 1. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da meretriz, que se acha sentada aonde? Sobre muitas águas. Aí o anjo diz: as águas são povos, nações, multidões e línguas. O anjo disse: vem, João, eu vou te mostrar. Verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto,
e eu vi uma mulher montada em quem agora? Numa besta escarlate. Interessante. O anjo disse assim: vem, eu vou te mostrar o julgamento da meretriz que está assentada sobre as águas. Mas quando João é levado, ele vê a meretriz sentada sobre uma besta. Não parece então que as águas e a besta sejam a mesma coisa? Não é essa a ideia que a Bíblia parece estar nos sugerindo? E a expressão montada do verso 3 e a expressão sentada do verso 1, no grego é a mesma palavra. A mesma palavra grega para a mulher sentada no verso 1 sobre as águas e montada sobre a besta no verso 3 é a mesma expressão. Ainda que aqui foi diferente para o português, no grego não é. É a mesma expressão. Então aqui parece que nós temos um primeiro insight, que as mesmas águas, as águas representam também a besta. Parece ser a mesma coisa. Mas vamos caminhar. Verso 16 e 17. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Agora aqui novos elementos são colocados. Os 10 chifres e a besta, eles começam a odiar a meretriz. Algo aconteceu. A princípio, a besta está carregando a meretriz. E a ideia de carregar aqui é de dar suporte, dar apoio. Mas agora eles começam a odiá-la. Algo aconteceu para mudar essa visão. Cláudio. Pastor, um detalhe aqui no verso 3. Porque que no verso 1 ele fala da meretriz que está sobre as águas, né? Uhum. E no 3, João disse que transportou-se em espírito a um deserto. Uhum. Por que essa diferença assim? Por que não as águas? Só que ela estava sobre as águas, agora ele vai para um deserto, né? Em espírito. Ele estava sobre as águas, mas no deserto. Você se lembra que essa expressão deserto, ela já foi usada aqui no Apocalipse? Lembra? Quando Deus deu asas à mulher, 2 asas como grande águia, para que ela voasse até o deserto, onde Deus aguardaria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então o deserto, a princípio, era o local onde Deus escolheu para proteger a sua igreja. Por que é que João ficou tão espantado? Porque o que ele conhecia do capítulo 12 era que a igreja, a mulher pura, fora para o deserto. Mas agora, quando ele chega no deserto, ele vê quem agora? Uma meretriz, uma prostituta. Por isso que ele ficou tão admirado. Eu sabia que quem tinha vindo para o deserto, ou sido levado para o deserto, era a mulher vestida de branco, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Era a igreja verdadeira. Ela estava no deserto, mas quando eu chego no deserto, eu me deparo com uma prostituta. Será que não foi isso que assustou o João? E ele ficou tão admirado? E o anjo pergunta: por que você se admirou? Eu vou te explicar o que está acontecendo. E o anjo começa a explicar. Pastor Neto. Pastor, no capítulo 16, no sexto flagelo, nós vemos aqui que ele fala a respeito dos espíritos que saem da boca da besta, do falso profeta, enfim, para reunir, Para a peleja. Para a peleja. E aqui nós vemos, né, uma meretriz que se coloca em cima da besta sobre as águas. Mais na frente a gente vê que essa besta Parece ser as mesmas águas também. As mesmas águas. Uma pergunta:
seria essa reunião? Pelo que nós vimos no contexto, não pode ser essa reunião do Armagedon. Porque nós vimos que a palavra usada aí é a palavra crima, que quer dizer um pronunciamento apenas do juízo. Ou seja, ela já está condenada. Então, no capítulo 17, a gente entende que as pragas já estão caindo ou já caíram. Até porque o anjo que veio falar com João era um anjo que tinha as 7 taças. Então, a ideia aqui ela é cronológica. Já passamos do grande Armagedon, as pragas já se iniciaram e agora vem a sentença sobre a meretriz. Tá, então... Ok? Ele está vendo uma visão, mas não está envolvido agora um conflito que envolve salvação ou perdição. Ela já está condenada. Não há esperança de salvação para ela. Está envolvendo um conflito aqui de alguém que se levanta em um dos dois lados. Não, isso aí já é passado. Já passou. Agora aqui é apenas o pronunciamento da sentença. Tá bom. Ok? Ok, obrigado. Nós iremos para o intervalo. Quando voltarmos, vamos continuar tentando decifrar os mistérios desse capítulo tão extraordinário. Daqui a pouquinho voltaremos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando Apocalipse 17. Você quer essa revista para ter todo o conteúdo do Bíblia Fácil em sua casa, inteiramente grátis? Basta telefonar para o nosso número 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar nossa página novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveita também para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil NT. E se você quiser fazer uma visita a uma de nossas igrejas, você está cordialmente convidado, sua família, basta entrar no site encontreumaigreja.com.br. Você vai descobrir uma igreja bem perto da sua casa. Aos domingos à noite, nós temos classes bíblicas em nossas igrejas e lá estamos também estudando o tema do Apocalipse. E você poderá tirar suas dúvidas. Quando terminamos o primeiro bloco, nós falamos a respeito do anjo explicando para João quem era esta meretriz e quem era a besta. Nós lemos vários versos, agora falando a respeito da besta escarlate. E nós podemos então reprisar e definir 9 informações que o anjo deu para João sobre a besta escarlate. Primeiro, esta era a sua cor, verso 3. Segundo, ela possuía nomes de blasfêmia, 7 cabeças, 10 chifres, era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Verso 8. É também o 8º rei, recebe a autoridade dos 10 chifres, a besta e os 10 chifres vão odiar a meretriz, e finalmente o reino será dado à besta. Quem é esse poder? Bom, como eu disse para vocês, esse não é um capítulo fácil do Apocalipse. E existem muitas visões a respeito do tema. E eu queria apresentar para vocês 2 delas. A primeira visão, definida por alguns teólogos, descreve esta besta escarlate como um símbolo do próprio Satanás. Satanás aqui, ele está personificado por essa besta. Por quê? Primeiro, porque há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, que é símbolo de Satanás. Estão lembrados que no capítulo 12, o dragão, o diabo, persegue a mulher? E lá no capítulo 12, ele possui a cor vermelha. Mas escarlate e vermelho na Bíblia é a mesma palavra grega. Um outro detalhe. Os 2 poderes se opõem a Cristo. Lá no capítulo 12, ele está perseguindo a igreja de Cristo. E aqui no capítulo 17, no verso 14, diz que eles pelejarão contra o Cordeiro. Então, ambos odeiam o Cordeiro. Então, existe um pensamento que diz que esta besta escarlate é o próprio Satanás. Se assim o for, há uma expressão muito interessante. Verso 8.
A besta que viste era, não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Se esse poder representa Satanás, o que significam as palavras era, não é e está para emergir do abismo e caminha para a destruição? Vamos dar uma olhadinha num gráfico. Era, hoje, não é, durante o milênio, aparecerá depois do milênio. A expressão era tem a ver com a atuação no momento de Satanás. Quando ele deixa de ser? Durante o milênio. O que acontece com Satanás durante o milênio? Lembra aí de Apocalipse 20? Olha aí o Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3. E o lançou aonde? Lançou no abismo. E o que disse o verso anterior que nós lemos? Que esse poder que era, não é, mas aparecerá, diz que ele está para emergir da onde? Do abismo. Não faz sentido então essa visão? Então ele é hoje, não é, porque vai ficar preso por 1000 anos, mas aparecerá. Por quê? Porque ele está para emergir do abismo. Quando é que ele aparecerá? Olha o que diz o verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Apocalipse 20, verso 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será o quê? Solto de sua prisão. Ele emerge do abismo, ele sai da prisão. Mas diz lá o capítulo 17 que ele caminha para onde? Caminha para a destruição. Estão lembrados? Ele caminha para a destruição. E o que diz aqui o versículo 9 do capítulo 20? Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos da cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ele levantou do abismo, mas ele caminha para a destruição. E olha aqui ainda no capítulo 20, o que é que diz o versículo 13. Deu o mar os mortos o que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Ou seja, a segunda morte, a morte eterna, caminha para a destruição. Então, não há sentido em interpretar esta besta como sendo o próprio Satanás. Esta é uma possibilidade. Agora, nós temos um segundo parecer sobre o assunto, uma segunda possibilidade. E essa segunda possibilidade aponta que esta besta é um símbolo dos Estados Unidos. Aqueles que defendem esse pensamento remontam-se também a Apocalipse 13. Você está lembrado que em Apocalipse 13 nós temos duas bestas. A primeira é Roma papal e Roma imperial. Mas a segunda besta que surge, quem é? Os Estados Unidos. E eles vão surgir para levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Então, os Estados Unidos estarão apoiando o papado. Alguns defendem que esta besta representa também os Estados Unidos, que num primeiro momento está carregando Roma. Então a profecia está se ampliando. No capítulo 13, ele leva os habitantes da terra a adorar a primeira besta. No capítulo 17, ele carrega, ele sustenta, ele dá todo o apoio que a mulher precisa. Pastor, mas aqui, nesse apoio que a mulher tem com relação à besta, né, e também surgem os símbolos que aparecem na primeira besta, lá atrás, né, que fala dos chifres, né? Então, quando se percebe isso, nós temos que entender no dia de hoje. Eu quero entender isso, né? Para o dia de hoje, do que representa essa besta para o dia de hoje nosso, para essa
digamos, essa aliança que está surgindo hoje entre a Roma, os Estados Unidos e Roma. Roma. Vamos então dar mais uma olhadinha interessante. No panorama escatológico do Apocalipse, este é o último poder político militar de alcance global e que assumirá atitudes imperiais com os 7 impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. Os Estados Unidos não se originou dos cristãos que fugiram da Europa e nós não vimos que aqueles 10 chifres representariam 10 tribos bárbaras que finalmente estabeleceram a Europa. Então aqui está o sentido. Ele seria o 8º rei e ele procede dos 7. Por que procede dos 7? Porque os Estados Unidos foram organizados de pessoas que fugiram da Europa, aonde estavam lá as nações. Um outro detalhe, sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, e nós já vimos aqui que esses 7 impérios começam com o Egito, depois vem a Síria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. A 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme apresentado pela besta de 2 chifres, pois é um poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17 a besta que sai do mar ou a grande prostituta. Então o argumento aqui é, ele é também o 8º rei, porque procede dos 7. E os Estados Unidos foram colonizados por pessoas que fugiram das nações europeias. E por que ele pode ser considerado também a 8ª cabeça? Porque os Estados Unidos hoje é visto como um império. Qual é a grande diferença? O que caracteriza um império nos dias atuais? Como caracterizou no passado? É a influência que ele exerce sobre as outras nações. É a intenção de domínio que ele tem. A gente conversava um pouquinho outro dia com o Cláudio, e ele falava que nós, os brasileiros, né, no nosso país, ele tem aqui um exército de defesa que defende as fronteiras. Nós estamos aqui para proteger as nossas fronteiras, mas os Estados Unidos não são assim. Eles estabelecem postos avançados no mundo inteiro, eles se infiltram em guerras no mundo inteiro, eles estão tentando comprar brigas de todos os países que eles podem se envolver. Este é uma característica de império. Agora, se ele procede do 7, tem que haver também uma relação dos Estados Unidos com os poderes que vieram antes dele, com aqueles 7 impérios da profecia. E qual seria essa relação? Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes, então, dos símbolos americanos. Por exemplo, pegue a nota de $1. Uma primeira coisa que nós identificamos nesse poder é que ele é um poder também religioso. Porque lá no capítulo 13, a besta possui 2 chifres. E esses 2 chifres falam sobre a liberdade civil e religiosa. Ele é também uma nação protestante. E quando você pega a nota de $1, o que aparece ali na nota de $1? In God we trust. Em Deus nós confiamos. É isso que está escrito na nota de $1. Isso parece nos dar, então, claramente a ideia de que uma nação protestante, uma nação que professa crer em Deus. Qual seria a relação dos Estados Unidos com o Egito? Na nota de $1, você tem uma pirâmide. E essa pirâmide na nota de $1 tem 13 camadas. Essas 13 camadas representam lá as 13 províncias americanas, quando o país começou a ser colonizado. Essas são algumas ideias, alguns vislumbres de um autor brasileiro, aqui de São Paulo, chamado Vanderlei Dornelles, que trabalha na Casa Publicadora Brasileira e escreveu um livro chamado O Último Império. E é nesse livro, O Último Império, que ele coloca esses detalhes. Então, a relação com o Egito.
Olha a relação que tem também o número 13 nessa pirâmide. Ela tem 13 camadas, 13 degraus. Você tem 13 pessoas na ceia, Jesus e os apóstolos. Você tem o número da transformação e renascimento, que é o 13. Você tem 12 signos do zodíaco, mais o Sol. Você tem as 13 colônias americanas, que deram origem à nação. Então aí está o simbolismo do 13. Um outro detalhe. Você tem ao pé da pirâmide algarismos romanos. E aqui você tem, nesses algarismos, um M, um D, um C, um C, um L, um X, um V e um I. Cada letra romana tem aí um significado. Qual é o número que está escrito aqui? Que número significa esse? Quanto? 1776. O que é 1776 na base da pirâmide? A independência dos Estados Unidos. Então você percebe os simbolismos dessa nação? Você tem então aí também na nota de $1 a águia de cabeça branca, que na mitologia grega era o pássaro de Zeus. E aqui você tem uma relação deste império com a Grécia, que era uma das nações, uma das cabeças. Você tem também aí, ao topo da pirâmide, o olho de Horus, o deus solar, filho de Osíris. Mais uma semelhança com a mitologia. E você tem escrito também na nota o conceito Anuitis Coepticus, que significa ele sorriu às nossas realizações. Por isso, meus amigos, nós temos duas possibilidades a apresentar a vocês. Uma primeira, que seria o próprio dragão que carrega essa prostituta. Uma segunda, os Estados Unidos, que a princípio dão apoio à mulher, mas finalmente esse apoio será tirado e ele buscará toda a glória para si. Cláudio. Pastor, só mais um detalhe no versículo 12, que ele fala que os 10 chifres, que são os 10 reis, que mesmo ainda não tendo os seus reinos, eles vão ter autoridade por 1 hora. Que profecia devem ser 15 dias, eu acredito. O que significa essa 1 hora? Diz aí o texto que eles ainda não receberam a autoridade. Não diz também isso? Ele diz que ele não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis por 1 hora. Eles ainda não receberam o reino, Isso. mas vão receber autoridade por 1 hora. Eu entendo que será um curto período, onde os reis da terra, aliados a esta besta, vão odiar a meretriz. Agora, se nós entendermos os reis da terra como as nações, a besta como os Estados Unidos, eles odiando Roma, por que eles agora dão apoio e depois eles vão odiar? E eu queria levar vocês à reflexão. Pense como vai caminhar a história daqui para frente. Chegará um momento que todas as igrejas se unirão. Teremos o selo de Deus e o selo da besta. As escolhas serão feitas. Os Estados Unidos deu todo o apoio ao papado, que foi o grande promulgador do domingo como dia santo. Mas de repente cada um faz a sua escolha, fecha-se a porta da graça, Jesus sai do santuário, começam a cair as pragas. Agora, quando as pragas começam a cair, os ímpios dizem assim: o que está acontecendo? Nós não nos unimos, todas as igrejas, nós não estamos santificando o primeiro dia da semana. Por que Deus está irado contra nós, derramando essas pragas? Aí eles vão entender, porque nós somos enganados. Não era o primeiro dia da semana o dia para ser observado. A alma não era imortal. Nós fomos enganados. E quem é que nos enganou? Roma. Então aqueles que outrora apoiavam, agora se voltam contra ela e vão odiá-la. E por um momento, eles têm agora autoridade nas mãos.
saiu de Roma e veio para a mão deles. Agora eles vão se unir contra a meretriz. Mas agora já é tarde demais. As pragas já estão caindo. Cristo se aproxima. Então o capítulo 17 está falando do julgamento da meretriz. E finalmente vai ficar claro para todo habitante da terra aonde está a verdade e aonde está o erro. Nós temos muito que pesquisar ainda nesse livro, mas os lampejos que nós estudamos hoje podem nos convencer de uma grande verdade. Deus governa acima de todas as forças humanas e está conduzindo o seu povo na direção de um final feliz. Acima de todos esses poderes, Deus governa. E a mensagem mais positiva que nós encontramos aqui no capítulo 17 de Apocalipse é quando nos diz, no verso 14: pelejarão eles contra o Cordeiro, e os cordeiros vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. O capítulo pode ter muitos mistérios, mas o verso 14 é claro: aqueles que estiverem com o Cordeiro sairão vitoriosos. Nós teremos uma música agora. Enquanto ouvir essa música, responda a seguinte pergunta: você está do lado do Cordeiro ou você está do lado da besta e do dragão que pelejarão contra o Cordeiro? Se você estiver do lado da besta ou do dragão, lembre-se, esse é o lado perdedor da história, porque a profecia já antecipou: vai vencer quem estiver com o Cordeiro. Já houve um homem cujo nome é Jesus de Nazaré. Trazia a luz e a esperança, vivia o amor, e por onde passava curava toda dor. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais amou. Morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor.
pra me livrar dos meus próprios maus caminhos. Deus, nas mãos dos homens, entregou seu filho pra te salvar, por te amar, te escolheu pra te chamar de filho, te chamar de filho, te chamar de filho. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais amou, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Jesus de Nazaré, Jesus da minha fé, amor como ninguém jamais, morreu por mim, morreu por ti, Jesus, meu Senhor. Lembre que o Apocalipse nos diz o segredo da vitória: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. É esse Jesus de Nazaré que morreu por mim, por você, para nos dar o direito da vida eterna. Não importa os conflitos espirituais que vão se armar daqui para frente na história, o importante é que nós estejamos seguros nas mãos de Cristo. O importante é que a nossa vida esteja escondida em Deus. E é isso que deve acontecer, para que Deus, ao estabelecer o seu manto protetor, esse manto alcance a todos nós e nós passemos incólumes por esse tempo de prova que diante de nós está. Vamos orar a Deus pedindo isso? Pai Santo, obrigado por este capítulo que fala a respeito dos poderes, que a despeito de lutarem contra o Senhor e contra os teus santos, a vitória nos é assegurada. E Jesus os vencerá porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E com Ele vencerão todos aqueles que estiverem ao seu lado. Nós queremos estar do lado do Cordeiro. Nós queremos que a nossa vida esteja escondida em Deus. Por isso, Pai, entregamo-nos mais uma vez em Tuas mãos, suplicando a Tua bênção e a Tua ajuda, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem nós vamos nos reunir para estudarmos o capítulo 18, a queda da grande Babilônia. Eu espero por você em nosso próximo encontro.